Abra comigo em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Olha, Deus, primeiro que o maior interessado nessas crianças é Deus, né? Não é verdade? Deus é que tem o maior interesse em abençoar essas crianças. E nós também, amém? Faz muitos anos que a gente sonhava, né? Agora já é realidade, trabalhar com crianças, né? Trabalhar e ter uma associação, ter um trabalho, um projeto, né? E aí, quando foi para começar, não começava. A coisa foi enrolando, e mexe daqui, mexe dali, não dá certo. Aí um dia eu cheguei aqui no púlpito e falei, a partir de amanhã, quem tiver filho de 7 a 13 anos, pode trazer que a gente vai cuidar aí na igreja. O pessoal quase me matou, né? Eu falei, está louco? Eu falei, eu estou. Você vai encher, como que vai fazer? E aí veio aquela leva de molecada, né? E o Scan era molequinho. O Scan foi um dos primeiros. Ele, o Elias, né? E aí chutava, jogava a bola aqui na praça, quebrava os vidros ali, quebrava o vidro da minha sala, e a criança correndo para todo lado. E aí, a hora que eles viram aquela situação, porque o povo mandou as crianças mesmo, né? Acho que não tinha onde deixar. A hora que eu falei, falou, vai para a igreja. Olha como que foi. Rapidinho apareceu a escola Ângulo ali, né, do Márcio, que é o dono do Objetivo, o prédio do antigo Ângulo. Ele alugou para a gente num preço acessível. Nós levamos o projeto para lá. Não é, Fernandinho? Logo era a Aureliana, cadê a Aure? Depois foi a Fernandinha. E aí começou a vir crianças que não são da igreja, e nunca faltou nada, né? Nós só saímos ali do Ângulo porque a vizinha entrou na justiça e não deixava a gente usar a quadra, porque falou que fazia barulho e atrapalhava ela, até 5 horas da tarde, né? E aí não tinha como trabalhar com as crianças na quadra. Nós alugamos lá na chácara lá em cima. Nunca faltou nada. Eu não posso dizer, olha, passamos dificuldade, passamos aperto, um mês não fechou. Nunca. Nem a igreja e nem o projeto. Então eu entendo o seguinte, que Deus está nesse negócio. E quando Deus está no negócio, a coisa vai. Amém? E com Deus o negócio é meio pela fé. Você não enxerga um palmo na frente, mas vai que o negócio dá certo, né? Deus não mandou Abraão e falou assim, sai da terra que eu te mandei, da tua parentela, porque eu vou te levar para Canaã. Canaã é assim, terra é assim, tem o mar da Galileia. Deus não descreveu a terra, Deus não deu ali um relatório. Falou, vai. O resto, ele foi sem saber para onde ir. Isso daí é uma lição para a gente, né? A gente muitas vezes fica... Mesma coisa Josué, né? Deus mandou ele pegar a arca e ir em direção ao Rio Jordão, né? Eu digo muito que se fosse eu, ia fazer campanha de oração antes para saber se era para ir mesmo. Deus fala assim, vai, ele pega o povo, a arca, e vai em direção ao rio que estava transbordando, e o rio só abre no último passo, né? E a gente muitas vezes, o nosso problema é que a gente quer esperar Deus fazer para a gente ver, para depois tomar uma atitude. E nunca funciona desse jeito. Nada na Bíblia funcionou desse jeito. Deus não falou para José o plano que ele tinha para José. Deu um sonho, né? Mas José deu um sonho. Ele viu lá os feixes se curvando diante dele, mas era um sonho. O coitado só andou para trás depois disso, né?
e de repente virou governador do Egito. Então Deus, a gente muitas vezes quer que Deus faz para a gente ver. Se Deus fizer para a gente ver ou falar, não é fé, amém? Então, como Deus trabalha? Você vai que Deus vai fazer, amém? Não tem nada na Bíblia assim que Deus falou, só é assim, 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 vai ser assim, 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 desse jeito, pode ir, que vai acontecer isso. Não, vai, né? Vai que eu sou contigo. E aí as coisas vão acontecendo. Quando eu olho para trás, já a igreja tem 40 anos e o projeto tem 15, chegamos até aqui. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nunca faltou nada, né? Fomos sempre na fé, mas nunca faltou nada. Deus está nesse negócio. Amém? Abra comigo em Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Olha, eu estou em Êxodo. Estou vendo que não está dando certo. É a idade, irmão. A história é nova, não sabe essas coisas. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Pai, no nome de Jesus, Deus, fala conosco, ministra, Deus, a Tua palavra no nosso coração, porque o Senhor sabe que nós necessitamos ser ministrados pelo Senhor. Nós necessitamos de ser ensinados na Tua palavra, Pai. Fala conosco, ministra na minha vida e através da minha vida, na vida de cada irmão que está aqui, Pai, ou em casa, no nome de Jesus. Amém. Quando você foi mais feliz? Um dia o Espírito Santo fez essa pergunta para mim. Quando você foi mais feliz? Já parou para pensar nisso? Quando foi que você foi mais feliz? A pessoa? Um dia o Espírito Santo fez essa pergunta para mim. Eu estava questionando a Deus e ele fez essa pergunta para mim. Ele falou, quando foi que você foi mais feliz? E eu parei e comecei a pensar. Quando é que eu fui mais feliz? Aí eu lembrei de quando eu nadava nos Corgos, nadava no Rio Bosteiro, lá de Ribeirão Preto. Eu nadava na frente onde hoje é a rodoviária, a Câmara Municipal, que é Rio Bosteiro mesmo. Eu deixava de ir no clube para ir nadar lá com a molecada da rua, né? Pipa. Quem soltou pipa? Oh. E quando a gente jogava bola, todo dia, toda hora, depois sentava na calçada, molecada tudo, para conversar, contar lorota, e subir numa mangueira, e chupar uma manga em cima da mangueira, não tem preço, não é? Não é? Minha avó morava ali onde hoje é o Barão de Mauá, a faculdade Barão de Mauá, ali no Jardim Paulista. E morava atrás. E antes deles construírem a universidade, era uma rampa de terra, que é uma descida, né? Era uma rampa enorme de terra. Então, quando chovia, molhava, e lá embaixo ficava uma poça de barro, né? Imagina o que a gente fazia? Topou água, maravilhoso. Não estava preocupado se tinha galho, se tinha vidro, nada. Descia de barriga. Chegava na casa da minha avó, só o olho parecia branco assim. Não é? Vó deixa tudo, né? Dava banho no quintal, né? Então eu tomava banho no quintal dela, para tirar o barro. Não era bom? Eu não estava preocupado com o IPTU, nem com o IPVA, nem se o Lula roubou o INSS. Eu não estava preocupado com a cota de força. Não estava preocupado com nada. Se tinha comida para comer, se não tinha. Não é?
Eu acho que não existe na nossa vida melhor época do que essa. Não é? A época da pureza, a época da inocência, a época em que você não está preocupado se a guerra da Ucrânia, ou se Gaza está com problema, ou se o Lula está roubando. Não está preocupado com essas coisas. Está preocupado só em brincar. E fica pensando na brincadeira do dia seguinte. Não é? Eu e a meninada da rua, a gente brincava de pique-esconde ou de reba até 10, 11 horas da noite. Aí deitava na cama, acordava com a mãe limpando o pé. Porque brincava descalço também, não tinha esse negócio, né? Aí eu via minha mãe limpando o pé, suado que nem um gambá, né? Correu 2, 3 horas, aí vai lá e pula na cama, né? Você está preocupado, não é verdade? O que acontece? Deus nos criou para a pureza, Deus nos criou para a inocência. E a melhor fase da nossa vida é a inocência, né? A melhor fase da nossa vida é quando a gente não é inocente, né? Não é à toa que a primeira coisa que acontece como consequência da desobediência de Adão e Eva é a percepção da malícia, né? Não é à toa que a primeira coisa que acontece é a percepção de que eles estavam nus. Eles perderam, a primeira coisa que eles perderam foi a pureza. A primeira coisa que eles perderam foi a inocência, né? A primeira coisa que eles perderam foi aquela leveza que eles tinham de nem perceber que eles estavam nus, né? Crianças, se você tirar a roupa, né, deles, eles andam pelados aqui do mesmo jeito. Tá nem um pouquinho preocupado, né? Até acha gostoso, que ventila mais, né? Não é verdade? Então, essa percepção chama-se malícia. E a malícia é aquela coisa que você passa a olhar tudo por um ângulo ruim. A malícia é aquele negócio, não é só na área sexual, em todas as áreas, que você começa a ter uma visão, você ter uma percepção ruim das coisas. A malícia leva à maldade. E a maldade leva à negatividade. É um trio. Então, a malícia nos leva à maldade e a maldade à negatividade, né? E aí a pessoa fica o quê? Maliciosa, maldosa e negativa, né? A primeira coisa que nós temos que entender é que o diabo ele vai investir e investiu na sua vida desde o ventre da sua mãe para plantar maldade no seu coração e para te roubar a inocência o mais rápido possível. Por isso que o diabo investe muito em abuso. O diabo investe muito em situações em que rouba a inocência e a pureza da criança, né? E o diabo ele vai cada vez mais, ele trabalha para tirar essa pureza, tirar esse tempo de pureza e de inocência que uma criança tem, né? E ele trabalha usando pessoas ou de outras formas para plantar no nosso coração uma raiz de maldade. E nós não podemos e temos que lutar para não permitir. Tem coisas que ele já plantou que nós temos que tirar, amém? Mas ele sempre vai trabalhar para que a maldade seja transformada numa semente no seu coração, não é? Então, a gente muitas vezes fica, sim, babando na maionese, né? Não percebe, enquanto muitas vezes o diabo ele faz uma maldade, ou ele faz alguém fazer uma maldade com você, mas a intenção dele não é que você sofra aquela maldade. A intenção dele não é que você sofra o dano daquela maldade. Também é uma intenção. Mas a maior intenção dele, a intenção
realmente o plano que ele tem é que aquela maldade que foi feita com você vire uma semente no seu coração. E virando uma semente, contamine o seu coração. Virando uma semente, brote no seu coração. Gerando raiz de amargura, gerando mágoa, gerando ódio, gerando vingança, gerando maldade, né? Então nós temos que entender que a maldade que o diabo faz contra a nossa vida, ou ele mesmo, ou usando alguém, num primeiro plano, é para te causar um prejuízo, mas num segundo plano, é plantar uma semente dentro de você, uma semente de maldade. Então, se você pega, por exemplo, um planta uma semente de maldade no outro, outro planta uma semente de maldade no outro, e aquilo vai o quê? Gerando raízes ruins na nossa vida. Amém? A gente muitas vezes passa a viver no automático. O que é automático? A pessoa ferida, a pessoa que foi muito machucada, ela começa o quê? A se defender de tudo e de todos. Então, o que ela faz? Ela não pensa, ela não raciocina. Tudo para ela é um ataque à pessoa dela. Ela foi machucada, ela foi ferida, foram ruins com ela, e ela passa o quê? A se defender, e ela nem raciocina do que, de repente, a pessoa está aconselhando, está orientando, está dando uma ideia, ou está até criticando. Tem crítica que vale, amém? E a pessoa, ela ficou tão fechada que ela já coloca no automático. Você já viu aquelas pessoas que você pega e vai falar com ela, já... Não. Mas não parou nem para pensar, já está falando não, caramba, né? Ouve o que a gente está falando primeiro, para depois, né? Ouve, vai refletir, né? A pessoa, ela o quê? Ela chega num ponto na vida dela que ela já se defende, ela já se arma e ela não permite que nenhuma ideia nova, nenhum conselho penetre na mente dela, porque ela já bloqueou, não é? Isso aí é sintoma de uma pessoa que foi ferida, foi muito ferida, e ela fechou o coração, não é? Queridos, presta atenção no que eu vou dizer. Todos nós temos sentimentos, desejos e pensamentos errados. A partir do momento que entrou a malícia no seu coração, entrou a perda da pureza, a perda da inocência, todos nós temos desejos, pensamentos e sentimentos errados. Todos nós. Eu sinto umas coisas, não é só você. Eu penso umas coisas ruins, não é só você. Todos nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim em Romanos 7, o bem que eu desejo, eu não faço, o mal que eu não desejo, eu faço. Não é? Porque nós todos fomos contaminados com essa semente da maldade. A pessoa, ela pode ter malícia e se tornar uma pessoa negativa. Ela pode ter malícia e se tornar uma pessoa maldosa. Ela pode ser maldosa, maliciosa e negativa. Ela pode se tornar só uma pessoa negativa, mas de alguma maneira isso aí entrou na nossa vida. De alguma maneira isso aí entrou dentro da gente e de alguma maneira está aqui. Então nós temos desejos errados, nós temos pensamentos errados e nós temos sentimentos errados. Por isso que, presta atenção, Deus fala assim para Caim: o pecado jaz à porta, a ti cabe dominá-lo.
Aí Jesus vem e fala assim: eis que eu estou à porta. Se você abrir, eu entro. Né? Tanto Jesus como o pecado está na porta. Entrar é uma decisão sua. Entendeu? Entrar, quem vai entrar na sua vida é uma decisão sua. Mas a vida inteira você vai ter pensamentos errados, desejos errados e sentimentos errados. Aí vem o conselho de Deus para Caim: a ti cabe dominá-lo. E é o que Deus quer que a gente aprenda a fazer. Muitas vezes nós nos sentimos culpados e nós nos condenamos por sentir, ou por pensar, ou por desejar coisas que não são corretas. Isso de sentir, pensar e desejar faz parte da nossa natureza decaída e está dentro de nós. A questão é quando você pega e abre a porta e deixa estas coisas entrar na sua vida e dominar a sua vida. Amém? Quem está me entendendo? Por isso que você vai passar a vida inteira, enquanto você estiver nessa terra e você não for restaurado, enquanto você não subir para o céu, você vai ter que lidar com essa realidade a vida inteira. A realidade de ter desejos que você não gostaria de ter, pensamentos que você gostaria de não pensar e sentimentos que você gostaria de não sentir. O que fazer com isto é a questão. Se você deixar isso dominar a sua vida, se você deixar a malícia, a maldade, a negatividade dominar a sua vida, isso daí faz com que você se torne uma pessoa neurótica. Tem muita gente que fica neurótico por deixar isso entrar na vida dele. Isso daí também acaba contaminando a voz profética. E a pessoa começa o quê? A pensar um monte de coisas, a sentir um monte de coisas, e vai dando vazão àquilo, e aquilo vai aumentando na vida dela. O que nós precisamos? Deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Deixar Deus trabalhar na nossa vida. Preste atenção, eu fiz uma lista aqui de coisas que denotam se nós estamos com o nosso coração cheio de sentimento negativo, maldoso, malicioso, e que tem que sair da nossa vida. A pessoa, ela fala assim: ninguém me ama. Como ninguém ama ela? Uma vez um rapaz ligou para mim e falou assim: pastor, ninguém me ama na igreja. Eu falei: cara, você é chato, mas nem tanto. Você não consegue essa unanimidade. Tem os que não gostam de você, mas também tem os que gostam. Mas a pessoa, quando ela tem problema, e aquilo dominou o coração dela, ela olha e ela tem o quê? Uma percepção de que ninguém ama ela. Ninguém me ama. Não me querem aqui. A pessoa olha e ela se sente rejeitada pelos outros. Parece que ninguém quer ela ali. Você acha que eu... né? Não me aceitam. Alguém aqui é daquele tipo de pessoa que não se sente aceito? Pergunta para o irmão que está ao teu lado aí: você se sente aceito? Eu sou rejeitado. A pessoa, ela se sente rejeitada. Eu sou rejeitado, eles me rejeitam. Sabe aquele negócio de falar assim: eu não vou ali porque eu não estou bem vestido? Eu não estou. Eu fui ali, todo mundo olhou na minha roupa. Como? Você acha que todo mundo está preocupado com você? Fala para o irmão: você acha que todo mundo está te observando assim? Você não é a última bolacha do pacote. Não é? Está todo mundo reparando na minha roupa. Está todo mundo olhando para mim. A pessoa entra num ambiente e ela acha que todo mundo olhou para ela.
Ou então a pessoa fala assim, eu sou burro. Ela se vê como uma pessoa que não tem inteligência. Ou eu sou feio. Ah, eu sou feio. Alguém se acha feio? Nunca serei bom. Eu nunca vou ser bom em nada. Isso tudo é semente que foi plantada no nosso coração, irmãos. Isso tudo é semente que foi plantada em algum momento da nossa vida. São sementes de maldade que foram plantadas no nosso coração. Eu nunca serei bom. Ninguém me convida para nada. Ah, igreja, lá todo mundo faz festa, ninguém me convida para nada. A pessoa, muitas vezes, ela se coloca numa posição tão fechada que as pessoas não têm nem liberdade para convidá-la para alguma coisa. Teve uma mulher, não sei quantos leram a reportagem, ela morreu sentada assistindo televisão em 1966. Foram descobrir que ela estava morta 42 anos depois. Sabe por quê? Ela não tinha um amigo, ela não tinha um parente, ela não tinha contato com ninguém, ninguém percebeu a morte dela. Aí quando o prédio ficou vazio, que o governo foi desocupar o prédio, viu aquela porta fechada, arrombou a porta e encontrou a mulher sentada no sofá, o corpo dela mumificou, com a xícara do lado, na frente da televisão. 42 anos, foi acho que em 2008, se não me engano, que descobriu a mulher sentada lá. Ninguém percebeu que ela não tinha amizade com os vizinhos, ela não tinha amizade com ninguém, ela não tinha contato com ninguém, né? Tem muitos irmãos que se fecham tanto que aí se tem um problema, fica doente, a gente fica nem sabendo. Quando fica sabendo, já, né? Porque não fala, não participa de nada, não conversa com ninguém. A gente respeita, todo mundo respeita. Mas muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida não é porque as pessoas não querem, é porque a gente não permite. A gente se fecha num nível que as pessoas... Tem gente que você fica meio constrangido de chegar perto. Por causa da atitude da pessoa, tem. A pessoa se fecha de uma tal maneira que você fica até meio assim, sem jeito de chegar perto, porque de repente a pessoa não gosta. Aí eles falam assim, todo mundo fala assim, ela é sistemática. Ela é sistemática. E a pessoa se fecha, né? E aí a pessoa mesmo, ela fala assim, ninguém me convida para nada. Mas é porque muitas vezes as pessoas nem sequer têm essa liberdade, né? Estão me jogando para escanteio, né? Estão me passando a perna. Então a pessoa, ela acha tudo aquilo que vai acontecer é para prejudicar ela, ou que tudo aquilo que vai acontecer é para passar a perna nela, ou para jogar ela de lado. Isso, queridos, presta atenção, por que eu fiz essa lista? Para você saber, na prática, as sementes de maldade que foram plantadas no nosso coração desde a nossa infância, que o diabo trabalhou para plantar, e que muitas vezes a gente deixa, ou a gente convive com aquilo, ou começa a achar que é até normal ser daquele jeito. E a gente começa o quê? A aceitar ou viver desta forma. Mas não é a forma que Deus chamou você para viver. Amém? E porque isso aí não é o que Deus tem para você. Aí a pessoa muitas vezes, você já viu aquelas pessoas que falam assim, é tudo hipócrita? Já ouviu isso? Eu ouço demais isso. Eu não vou mais na igreja. Por que você não vai na igreja? Tudo hipócrita. Lá só tem hipócrita. Meu Deus do céu. Será que todo mundo não salva um aqui, né? Mas o que é isso? A pessoa que fala que todo mundo é hipócrita, na verdade, ela cria expectativas erradas. E aí as expectativas dela não são supridas. Ela fala assim, estão lá, fala que ama, mas não ama. Eles estão lá, fala que ama, mas não ama a gente. Porque, na verdade,
ela criou expectativa errada. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O casamento, quando um casal novinho casa, com muita expectativa, a chance de estar com problema é muito grande. Então, por exemplo, o casal novinho, fez aquele festão, não sei o quê, é meu príncipe encantado, é minha princesa linda, nós vamos viver um sonho de fadas, e não sei o quê. Então, criou uma expectativa muito grande. Aí, casa. Aí, a hora que o príncipe dela tem chulé, tem bafo, é bagunceiro, solta pum, virou sapo. Já nos primeiros dias já virou um sapão. Aí ela, eu pensei que tivesse casado com um príncipe, eu casei com o sapo. Você está entendendo? Aí pronto, a decepção. Porque eu imaginei que ele fosse me trazer café na cama de manhã, né? E não sei o quê, eu imaginei que ele fosse cantar para mim, né? Ele só solta pum. E a expectativa cria problema. Entendeu? Agora, eu brinco muito que tem um casal aqui da igreja, que eu não vou falar o nome, né? Ele virou para mim e falou: pastor, sobrou só eu e ela da turma de solteiro. O que você acha? Nós tenta? Eu falei: uai, vai em frente. Aí foi lá, falou para ela assim, expectativa zero, né? Sobrou só nós dois, vamos namorar? Falou: vamos. Está casada há muitos anos, nunca deu problema. Nunca deu problema de relacionamento. Nunca deu. Sabe por quê? Porque casou sem expectativa. Sabe? Se é o sapão, eu sou a sapona, vamos casar. Que assim mesmo tá bom. É o Shrek. E vamos casar, que sobrou, ninguém quis a gente, então vamos casar eu com você comigo, já dá certo, resolve o negócio. E casaram, vivem bem, mas nunca tiveram problema. Por quê? Não tem expectativa. As pessoas, quando têm expectativa, elas frustram. Amém? Então, quando a pessoa fala assim, todo mundo é hipócrita, é porque criou muita expectativa e não foi suprido. Mas o quê? É porque é uma pessoa ferida, né? Todo mundo é ladrão. É tudo ladrão, né? A gente olha muitas vezes, por quê? Porque a gente sofreu muitas situações na vida e o diabo, ele aproveitou as dificuldades nossas financeiras da vida para botar a semente de que só prospera quem é ladrão. Aí, a gente com aquela semente fica assim, se prosperou é ladrão. É ladrão, né? Um dia falaram assim para o Zé Mário da Ana, lá em Ribeirão Preto, né, os pedreiros trabalhando, né? Falaram: eu vi o seu pastor saindo da igreja com um saco de dinheiro. Gente, eu estou procurando esse saco até hoje. Oh, meu Deus. Cadê o saco, Alexandre? Né? Aí o Zé Mário falou assim: mas você tem certeza que é dinheiro? Ele falou: tenho certeza, é um saco de dinheiro. Agora, eu te pergunto, como que ele sabe que é dinheiro? Primeiro que o saco de dinheiro eu não conseguiria carregar nas costas, concorda comigo? Eu precisava dos 3 homens. Segundo, que não é desenho que vem com aquele cifrão. Dinheiro, né? Vem com aquela legenda, é dinheiro, né? Provavelmente ele me viu saindo daqui com um saco nas costas. Provavelmente era roupa velha para dar para alguém, né? Mas na cabeça dele, isso que a gente tem que tomar cuidado, na cabeça dele, se é pastor e se está saindo da igreja com um saco, é dinheiro. Por quê? Porque o coração dele está assim. Então, isso daí é uma lição para a gente. Muitas vezes o nosso coração está ruim e o diabo conseguiu plantar uma semente de maldade no nosso coração. Aí nós enxergamos as coisas com outro ângulo, com uma outra visão. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. E aí nós enxergamos: se prosperou é ladrão. Ficou rico? Roubou. Só pode ter feito coisa errada. Então a gente começa o quê? Criar coisas na cabeça, né? É pastor? É ladrão.
Infelizmente tem pastor que é ladrão mesmo. Mas nem todos, né, gente? Só eu, né? Misericórdia, né? Para cada pastor, eu conheço muitos pastores, para cada pastor que não tem caráter, tem 10 homens de Deus. Eu conheço. Só que esses 10 não estão na mídia falando besteira. Está na rua trabalhando. Né? Está trabalhando, está batalhando, está servindo a Deus. Né? Mas o que acontece? A maldade faz a gente pensar coisa errada. Vai procurando aí na mídia, Lucas 6,45. Pode jogar na tela. Todo mundo é mentiroso. Preste atenção. Lá na infância, mentiram para você. E foi plantada uma semente de maldade no seu coração sobre a mentira. Dali para frente, todo mundo é mentiroso. Todo mundo é mentiroso. É como a menina que foi machucada, que ela vai dizer assim: nenhum homem presta. Né? A maldade, a malícia, a negatividade, ela é tão forte. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. A maior parte dos pastores que eu conheço não conseguem levantar a liderança. A maior parte dos pastores que eu conheço não conseguem levantar a liderança. Sabe por quê? Porque fica com medo de levantar a pessoa e a pessoa toma o lugar dela. Então, eles falam assim: ora para Deus me dar líder. Quando Deus dá o líder, bate o medo e a insegurança daquele líder crescer muito, e graças a Deus que cresce, e tomar o lugar dele. Isso aí é uma semente que foi plantada no coração do pastor de medo, de insegurança, de olhar para as pessoas e achar que as pessoas têm maldade no coração, de olhar para as pessoas e achar que as pessoas são maldosas a ponto de fazer isso com ele. Então, já no medo, eu conheço muito pastores, no medo já mata no ninho. Aí é uma incongruência, porque a pessoa, ela ora para Deus levantar, ela precisa de ajuda, mas quando Deus levanta, brota o medo e ela corta. Eu tenho muitos líderes aqui que eram de outras igrejas e que foram cortados em outras igrejas e que vieram para cá. Vocês entendem? Que isso aí está até na alma de um pastor. Né? Tem muitos pais que receberam tanta maldade, eles foram tão machucados, e a maldade foi plantada no coração dele, que ele não consegue olhar para o filho e ver coisa boa no filho. Não é porque ele não ama, é porque ele não consegue enxergar, porque ele foi machucado. Tem mães que foram tão machucadas, tanta maldade, que ela não consegue olhar para a filha e ver coisa boa. Porque o olhar dela foi tão contaminado com coisas ruins, que a única coisa que ela consegue ver é coisa ruim. Então ela não consegue olhar para aquela pessoa que ela está criando e ver uma coisa boa. Porque ela foi machucada. Você está me entendendo? Que nós temos que entender que essas sementes, se a gente não cuidar, elas vão dominar a nossa vida. Elas começam a determinar as nossas ações. Elas começam a determinar o nosso comportamento. Ela começa a determinar o que nós vamos fazer ou agir. Volto lá no começo. Você não consegue só ter sentimento bom. Você não consegue só ter pensamentos bons, você não consegue ter só desejos bons, porque nós fomos contaminados, e ai nós, amém? O mundo fala assim: libera o seu eu. Meu irmão, se liberar o eu, nós está ferrado. Libera o seu eu, dá vazão, né? Sem limite. Meu irmão, nós estamos perdidos.
né? Você põe o teu eu na cruz e mantém na cruz, que a única chance de você ser feliz é o bichinho ficar na cruz. Porque o nosso eu é cheio de desejo errado, de pensamentos errados. Eu tenho 63 anos, estou nessa até hoje. O pensamento errado, desejo errado, sentimentos errados. Mas nós temos que aprender a controlar para que essas sementes não frutifiquem e domine a nossa vida e determine o nosso comportamento. Olha o que Jesus fala: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Essas sementes, se elas crescerem e germinar, você vai começar o quê? Se são sementes más que plantaram, e nós vivemos num mundo ruim, essas sementes vão frutificar, aí vai gerar maldade, você vai plantar maldade. Só que veja bem, quando você começa do bom tesouro, do mau tesouro do seu coração sair coisa ruim, aquilo ali transforma a pessoa numa coisa neurótica. A pessoa começa só a pensar ruim, nada presta, tudo é ruim, todo mundo quer o mal dela, o mundo é horrível, as pessoas querem passar a perna e nada tem de bom nessa vida, a vida é ruim, essa vida não sei o quê. E aí, o que acontece? Começa o quê? Dá problema na neurose dela. Ela começa a se tornar uma pessoa neurótica. Aí contamina a voz profética, porque quem está com o coração cheio de coisa ruim não profetiza bênção, não tem a capacidade de profetizar e falar pela fé e declarar. E muitas vezes, mesmo dentro da igreja, essas sementes germinam no nosso coração e contamina a nossa voz profética. E aí nós o quê? Não profetizamos, nós não declaramos. Nós chega aqui na igreja, o pastor fala, a gente declara. Repete comigo. Aí você repete e declara, você declara. Mas no dia a dia, a gente começa o quê? Falar coisas que não deve, profetizar coisas que não deve, porque a nossa voz profética está contaminada. Você me entende? Que aí nós começamos a falar, isso não dá certo, aquilo não dá certo, isso não vai funcionar, não sei o quê, fulano é isso, Beltrano é aquilo. E a nossa voz profética fica contaminada, a boca fala o que está cheio o coração. Se o nosso coração estiver cheio dessas sementes, e elas frutificarem, e elas germinarem, contamina, e nós começamos o quê? A profetizar. E aí contamina, olha para mim, prejudica a nossa vida financeira, prejudica a nossa vida emocional, prejudica a nossa vida profissional e prejudica a nossa vida espiritual. E aí vai, pastor, por que a minha vida não está dando certo? Eu faço tudo direitinho. E a pessoa muitas vezes faz mesmo. Vai na célula, vem no culto, dá o dízimo, faz tudo direitinho, mas está com a voz profética dela contaminada, porque aqui está cheio de coisa ruim, que o diabo trabalhou muito para plantar na nossa vida, que o diabo trabalhou muito desde a sua infância para plantar dentro de você, amém? O que nós temos que levantar e falar, eu não aceito isso na minha vida, porque o homem bom, do seu bom tesouro do coração, tira coisas boas. Se você encher o seu coração de coisa boa, você vai profetizar bênção, e as bênçãos vão acontecer na sua vida. Amém? Se você se enche de coisas boas, se você se declara coisas boas na sua vida, você sai de dentro. Tudo está dentro de você, no seu coração. A hora que sai para fora, você é abençoado no nome de Jesus. Por isso que Jesus fala assim, Paulo, né? Em tudo dai graças. Em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Não é uma coisa estranha? Você vai dar graça em tudo. Que coisa sem graça? Você vai dar graça em tudo. Eu lembro muito, toda vez que eu lembro desse versículo, eu lembro de um filme, um livro que eu li da Corrie ten Boom. Ela e a irmã dela, Beth ten Boom, elas ficaram presas num campo de concentração. Elas eram holandesas, e elas ficaram presas no campo de concentração
porque elas escondiam judeus. O pai morreu num campo de concentração e a irmã, né? E aí elas esconderam judeus, e os nazistas descobriram judeus escondidos dentro da casa dela, e elas foram para o campo de concentração. E a Beth era espiritual. A Cor era mais assim, mais nós, né? Mais naturalzona. E teve uma praga de piolho no alojamento delas, né? E ela murmurava, né? Você imagina, campo de concentração, praga de piolho, irmão? Você tem uma ideia? Um pioinho atrapalha? Você imagina? E ela falava. E a Beth dizia assim, a Bíblia fala para dar graças em tudo. Vamos dar graça. Você é louca. Eu vou dar graça por piolho? A Bíblia fala para dar graça. Vamos dar graça. Eu não vou dar graça em piolho nunca na vida. Aí ela teve um sonho, que as duas estavam saindo. A Beth teve um sonho, que as duas, no Natal, não estavam mais no campo de concentração. Tinham saído. A Beth morre antes do Natal. Realmente foi para a glória, o melhor Natal da vida dela. E a Cora também é liberta antes do Natal. Quando ela sai, ela descobre que o único alojamento em que as mulheres não foram estupradas foi aquele alojamento, porque estava com praga de piolho. O único alojamento em que as mulheres não foram estupradas pelos nazistas foi aquele lá, por causa dos piolhos. Em tudo dai graça. Eu não esqueço disso, toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro da Cora. Sabe por quê, queridos? Se Paulo fala em tudo dai graças, não é para você ser agradecido pela coisa ruim. A gente, eu vou agradecer coisa ruim. Não. Não. É proteger o seu coração de profetizar coisa ruim. Você entende a diferença? Em tudo dai graças, não é que você vai ficar satisfeito com tudo de ruim que acontece. Você vai proteger o seu coração para que as sementes da maldade não frutifiquem no seu coração. Porque quando você começa a murmurar e profetizar, o pior não é aquilo que vai acontecer com você. O pior é o que o diabo conseguiu fazer com você, que foi plantar uma semente de maldade dentro do seu coração, e aquela semente vai crescer e vai te dar prejuízo a vida inteira. É melhor você sofrer um prejuízo momentâneo do que permitir que ele plante na sua vida uma semente que vai frutificar a vida inteira. Então, quando você fala assim, tudo dai graças, e Paulo fala para tudo dar graças, é para proteger o seu coração, para que essa semente não entre. Para você não permitir que a maldade não frutifique no seu coração. Você está me entendendo? Que pior do que é aquilo ali que você está passando, pior do que aquilo, é aquilo ali virar uma semente de maldade no seu coração, que vai frutificar, vai contaminar a sua voz profética, e aí dali para frente, você vai passar o quê? A liberar aquilo a vida inteira. Quantas pessoas machucadas uma vez não passaram a machucar os outros para o resto da vida? Quantas pessoas machucadas uma vez começaram a profetizar desgraça o resto da vida? Quantas pessoas, porque foram machucadas uma vez, tiveram a sua vida toda contaminada e toda a sua vida no prejuízo, toda a sua vida atrapalhada, e eles passaram a vida inteira falando coisa ruim, profetizando coisa ruim e liberando coisa ruim, por causa de uma semente que foi plantada. É melhor você não permitir a semente, porque aquela coisa ruim vai passar. Amém? Então, quando Paulo fala em tudo dai graças, é para você não deixar essa semente ser plantada na sua vida. Glória a Deus. Senhor, a minha vida está no teu altar. Paulo fala assim, coloca também em Filipenses
4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, continua. Tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se há algum louvor, nisso pensai. A nossa mente, ela vai ter uma tendência em pensar coisas ruins, negativas, a respeito de nós mesmos e dos outros. E da vida e da situação. É natural. Observa que o que mais faz sucesso na televisão, desgraça alheia. Observa que aqueles filmes, aquelas da Atena, como que chama aquele programa? Aqui Agora, que mostra tudo quanto é desgraça, da Ibope. Se você fizer um programa falando da vida dos outros que dá certo, alguém já fez um jornal desse? Só contando a vida dos outros que dá certo? Não. Alguém já fez um filme assim de sucesso, de José fugindo da mulher de Potifar? Mas do adultério de Davi tem um monte. De Sansão e Dalila, um monte. Então, os vídeos que mais faz sucesso na televisão é gente se estrumbicando, é ou não é? E o duro que a gente gosta de assistir. Não é? É gente se arrebentando, é gente caindo da bicicleta, não é verdade? Caindo do telhado. Porque está em nós isso. Então, como que nós temos que fazer para você proteger o seu coração? Começa a determinar, a pensar coisas boas e profetizar coisas boas. Quando a tua mente começar a te levar para pensar coisa ruim, começa a pensar tudo que é bom, tudo que é agradável, né? Fulano é uma bênção. Ah, pastor, mas ele é isso, ele é uma bênção. Não, ele vai aprender, ele vai crescer, né? Ah, ciclano, né? Ah, aquela situação não vai dar certo. Aquilo lá vai funcionar. Espera que vai dar certo. Porque quando você vai fazendo isso, presta atenção, você não é ingênuo. Não é ingenuidade da sua. Não, você é ingênuo, você é bobo. Não. Você está protegendo o seu coração de não enchê-lo de coisa ruim. Você está protegendo o seu coração de ser um coração abençoador, que abençoa, que está cheio de coisas boas. É melhor você ser bobo aos olhos dos outros. E, é bobo. Pensa, não, é melhor do que você ser uma pessoa maldosa que encheu o coração de maldade. Amém? Por isso, não permita que as sementes do mal, desde lá de Adão e Eva, frutifiquem no seu coração. Sempre o diabo vai estar trabalhando para que essas sementes... Sempre o diabo vai usar alguma situação ou alguém para plantar uma sementinha, para contaminar a sua vida e contaminar a sua voz profética. Não permita isso, porque você tem um Deus. Você tem um Deus. E a Bíblia fala que a unção quebra o jugo. Quando você louva, adora o Senhor, busca Deus, Deus vai te limpando, vai te lavando com o sangue dele. Por isso que é importante a gente estar buscando a Deus, vindo na igreja, louvando ao Senhor, porque isso daí vai renovando. Você já experimentou ficar sem tomar banho uma semana? Tem uns marreteiros aí que ficavam, que eu sei. Você imagina, teve um irmão que eles foram buscar lá no Paraná. Fazia um mês que ele estava de botina e não tirava a botina. Irmão, nem Solupan resolveu. Deram um chinelo para ele, lavaram o pé dele com Solupan. Olha como que é, né? E não teve conserto, irmãos. Eles tiveram que vir com os carros do vidro tudo aberto, porque olha como é forte, né? Então, espiritualmente não é diferente. A gente tem que estar se lavando, limpando, para
as coisas boas do Espírito estão enchendo o nosso coração, a gratidão, a paz, a longanimidade, o domínio próprio, a mansidão, vai enchendo o nosso coração. Isso daí vai limpando das coisas ruins, da maldade, e a gente vai tendo um coração bom. Um coração bom faz você ter uma boca abençoada, e uma boca abençoada te faz ser uma pessoa abençoada. Vamos ficar em pé, queridos.